de 485? 485. Livro da vida. Aleluia.
220. E abaixar o tom dele, fino e alto. Toma água primeiro. 221. Vou tentar tocar ele em Fá, porque ele está em som baixo de Fá, fica mais melhor para mim. Vamos ver se eu consigo.
201. 201. Vamos.
versículo 13. A página é 1257. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, dá muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Ó, o coração dilatado aqui, é espiritual, né? Não está estreitado em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, abre o parêntese, falo como a filhos, fecha o parêntese, dileitai-vos também vós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui no primeiro versículo, no segundo, ele fala: nós cooperadores, cooperando também com ele. Ele quem? Está falando para nós. O apóstolo Paulo está falando nós, ele, daquele tempo, e nós, pregadores, nos dias de hoje. Também cooperando com quem? Com Jesus, com Cristo Jesus, para pregar o Evangelho, para pregar sobre a salvação, para não ficar calado. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha, o que quer dizer com isso? Que não recebais a graça de Deus em vão. É a mesma coisa que você investir um preço alto numa pessoa, num trabalhador, num patrão, num funcionário, e foi tudo que ele investiu, preparou, estudou, formou, ficou mestre, ficou doutor e tudo, mas foi tudo em vão, que ele não teve retorno para o patrão. E aqui, Deus investiu em nós, Jesus Cristo nos salvou, debaixo da graça, e se nós cruzarmos os braços, eu sou salvo, que se dane os outros, não fala mais, não importa, de pregar o Evangelho, ver uma pessoa necessitada da salvação,
e você ficar calado, nós ficarmos calados, então nós podemos estar nisso aqui, ó. Ele fala, não recebais a graça de Deus em vão. Não é que ele não tem salvação. Ele tem, mas foi em vão, porque Jesus derramou seu sangue, morreu na cruz, para pagar nossos pecados. O Espírito Santo trabalhou em alguém para trazer o Evangelho para nós, pregar ele para nós, e nós aceitamos. Tudo tem o Espírito Santo envolvido nisso. O Espírito Santo trabalhando em quem está pregando, trabalhando no coração daquele que está ouvindo, para poder entender e receber. Abriu o coração, aceitou, bem, foi salvo, passou por um novo nascimento. Bem, aí se ele, essa oportunidade de parecer, ele não falar do que Cristo fez na vida dele, ele não abrir a boca, não preocupar com quem está do lado dele, ele tem o Evangelho verdadeiro, ele conhece as Escrituras e não fala do amor de Deus, que Deus enviou o Filho dele para morrer. Não precisa pregar, falar muita coisa, é só falar o básico. Deus te amou, ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, para pagar todos os seus pecados, os meus pecados. E ele ensina que tem que passar por um novo nascimento. Não é pregar religião, é pregar a igreja, pregar Jesus Cristo. Para nós não tivermos essa classe aqui, ó, de recebais a graça de Deus em vão. E no 2 ele fala, por que disso? Ouvide em tempo aceitável. Então ele ouviu o nosso pedido, ele ouviu o nosso clamor, falou, e socorri no dia da salvação. Jesus, ele nos socorreu. No maior perigo, ele vai. Nós, todo mundo, pessoa que nasce caminhando para ir para o inferno. Cada dia que passa, ou está mais perto dos céus, para ir morar com Jesus, ou está mais perto de um lugar que está longe dele. Que depois que partir desse mundo, que for fechar os olhos, morreu, aí não tem mais oportunidade. A oportunidade é antes da tumba, antes dele morrer. Está ali. Então, enquanto ele está ciente, ele está ouvindo, ele deve aceitar. Que se ele morrer sem Cristo, pode fazer o que for. Aí ele já escolheu, a escolha é aqui. Então ele fala, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação pode ser agora. Como aquele que cantamos 201. Está falando do rico mestre. Então, ela fala, importa-vos nascer. É isso que importa. Não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, pode não chegar. Então, voltando de novo, não receber a graça de Deus em vão. Se o cristão não evangelizar a graça de Deus, ele vai se tornar em vão essa graça. Então, Paulo está exortando aqui a evangelização. É sobre isso, a ser um cooperador com Cristo. Porque Cristo morreu, ele pregou, ele ensinou os discípulos, deixou a palavra escrita para nós. Tudo, tanto os evangelhos, como as cartas, como que tem o Antigo Testamento, que os profetas já vinham fazendo, mostrando a tudo que Jesus ia vir. Pronto. Então devemos cooperar com ele. Ele não precisa. Nós precisamos dele, cooperar. Então ele pede para fazer por amor, não é por obrigação. Ele não está exigindo-se como uma lei para nós. Ele pede, tanto para aceitar ele, como seguir a ele. E como para ir na igreja. É tudo pelo amor. Ninguém é obrigado. Nós temos nosso dever de ser grato a ele, para poder pregar ele, para poder servir ele com amor. Então, e não recebais a graça de Deus em vão. Eu tenho que ficar vigiando nisso daí. Então, aqui a graça pode se tornar em vão se não trabalhar legitimamente. Às vezes muitos trabalham, mas não estão legitimamente.
minimamente, não está pregando o evangelho verdadeiro, as boas novas, boas notícias de Jesus. Evangelho quer dizer boas novas. Você chega uma pessoa, você tem uma notícia boa que vou dar para você, você dá uma boa notícia, é o evangelho, é boas novas. Então quer dizer, como aprendeu com Cristo, nós aprendemos com Cristo, então vamos trabalhar legítimo, o evangelho como ele é. Então, nas Sagradas Escrituras, o dom que o Senhor deu a Paulo, deu para Paulo, ele usufruiu, pregando o evangelho, e os que ouviram produziram frutos. Então, isso aí, nós devemos o evangelho que foi pregado. Então, quer dizer, nós devemos usufruir e sair pregando o evangelho, e aqueles que aceitam, dão os frutos. Quantos que já morreram, que deixou o legado deles, que nos ensinou as igrejas verdadeiras, e estamos cooperando com eles, nós estamos pregando, deixou nós no lugar. Um dia nós não estamos mais aqui. A igreja precisa deixar, sempre tem que deixar os seus herdeiros, os filhos, trazer os filhos para a igreja. É necessário trazer a família, trazer visitante, é isso. Quando ouvi falar sobre a salvação, tu não pode falar disso. É sábio responder imediatamente. E eu não respondi imediatamente, eu sei que tem muitos que não receberam, não aceitou imediatamente, eu demorei bastante, mas um dia eu aceitei. Então, com sim, enquanto há tempo aqui na terra, antes que este dia se torne tarde, ou seja, retirado para sempre essa oportunidade. Cada dia que nós estamos passando, irmãos, nós estamos mais perto da morte. Vamos dizer, nós estamos mais perto da vinda de Cristo. Quer dizer, Ele pode vir nos buscar a qualquer momento. Não é que Ele vai vir buscar a igreja, etc. Não é isso. Ele pode buscar qualquer um de nós. Não sabe? Todos nós estamos numa fila. E ninguém corre nessa fila. E ninguém tem vontade de cortar também, né? Se estiver conforme a fila que você está, você tem vontade de passar, trocar, cortar essa fila, não. Nem sai dela também. E nem sai dela também. Se ele pudesse sair dela e passar no de trás, ele saiu. Se ele pudesse sair dela, então sai, faz fila, eu não vou deixar para outro dia. Vem amanhã. Não, irmão, todo dia. Todo dia nós somos surpreendidos. Morreu fulano disso aqui, você pode ficar tranquilo. É o dia dele. Deus já sabe. Deus já sabe tudo que nós vamos fazer, se vamos ser prudentes, se nós não vamos ser prudentes, Ele sabe. Então é isso aí. Então quer dizer, enquanto que em um sentido específico, refere-se ao tempo quando um indivíduo ouve falar da salvação e do Salvador. Agora, se vocês quiserem ir a Isaías, capítulo 49, versículo 8 e 9. Isaías, capítulo 49, 8 e 9. Lá também fala, o profeta Isaías, já não é mais aqui o apóstolo Paulo. Assim diz o Senhor. Olha bem, por que o profeta diz assim, diz o Senhor? Porque o Espírito Santo falou para ele. Ele falou por conta dele. Ele não ouviu vozes, talvez, falou para ele, assim diz o Senhor, no tempo aceitável, que ouviu, afinado, isso aqui escrito primeiro que lá no Novo Testamento, no tempo aceitável que ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurar a terra, e dar-lhe em herança as herdades assoladas. Agora o 9. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles bastarão
eles passarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Então, o que aconteceu aqui, dizendo aqui? Que o Pai, Deus Pai, ajudou o Deus Filho, que foi quem morreu na cruz, foi Deus Filho, não foi Deus Pai. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai ajudou Deus Filho por todo o seu tempo o ministério terrestre aqui na terra. E ele estava no Pai e o Pai estava nele, que ele disse no Evangelho de João. Estou no Pai e o Pai está em mim. Está unido. Por quê? Por amor de nós, irmãos e amigos. Por que estava acontecendo? Por amor de você, por amor de mim, por amor de nós, por amor do mundo todo. Que Deus Pai enviou Deus Filhos para sofrer condenação em nosso lugar, até a sua morte e a ressurreição, onde no Calvário cada inimigo dele foi derrotado. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Está em 1 Coríntios, nós vamos lá, 15, 26, mas depois vamos voltar lá em 2 Coríntios. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Aí a morte vai ser lançada no lago de fogo lá também, porque no milênio ainda tem morte. Aí é o último inimigo. Restaurar ao seu lugar original. Quer dizer, como era antes da queda de Adão e Eva. Isso resultará que a herdade assolada será frutífera. Hoje não é. Quem está mandando no mundo? Quem está? A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O mundo já está. O diabo que comanda o sistema deste mundo. É ele. Então, no reino milenar de Cristo, por 1000 anos, agora aqui no versículo 4, nós já lemos, para dizeres aos presos, sai. Aquele que não aceitou Jesus, ele está preso. Ele está naquela liberdade, servindo os seus prazeres, fazendo tudo que o mundo oferece, drogas, vícios, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é mal. Vai preso, solta, sai da prisão, vai por aí afora. E fala, sai, aqui no versículo 9. E aos que estão em trevas, sem luz, perdidos. Tem muitos religiosos que estão em trevas, estão contentes com a sua religião, mas não tem Cristo. Eu sempre bato nessa tecla, quando visito nas casas, pessoas que não têm salvação, eu falo, é o novo nascimento que interessa, que importa quem vai morar no céu. Não é religião, não é igreja, não é você fazer boas obras, não é você passar pelo batismo. Pode passar 1000 vezes pelo batismo. Se não for batizado pelo Espírito Santo, não entra no céu. Mas não é o Espírito Santo que vai falar em línguas estranhas. Não é isso. O Espírito Santo que é batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, que ele entrou. Você foi batizado no Espírito Santo. Esse é um só batismo que fala esse. É o batismo da conversão, da morte de Cristo, diz em Romanos, capítulo 6. Se você é batizado em Cristo, batizado no Espírito Santo. Então aqui, devido ao que Cristo fez na cruz, os presos podem ser soltos das prisões. Prisões das trevas. Quando sai para a luz, ele fala, sai aqui. Sai do estão das trevas. Mas sai para onde? Você sai da escuridão e vai para onde? Tá? Tem luz? Você sai da escuridão espiritual, então aí você sai para a luz. Aí você vai enxergar a vida de outra forma. Quando a gente está em treva, dá uma fenda aqui nos olhos, uma venda. Você está enxergando, mas de outra forma. Você não tem uma visão espiritual como a gente vê. Agora,
Eu tenho outra visão, vocês também que têm crise. Nós olhamos para trás e vemos para onde é que estava indo. Você olha para os mundos, para as pessoas, você sabe para onde é que elas estão indo, caminhando. É isso. Então, os presos podem ser soltos da prisão das trevas. E quando sair para a luz, os caminhos serão apresentados e terão grande pasto, grande alimento espiritual que a alma necessita. O nosso corpo físico necessita de alimento. Senão você vai fazer regime, muita dieta pode desmaiar. E se fazer o regime espiritual, não frequentar a igreja, não ir em culto, não estudar a Bíblia, não ouvir a mensagem, não alimentar, você vai ficar, a alma fica sedenta da palavra de Deus. Aí começa a voltar tudo como era antes. Então precisa ter muito cuidado com isso. Então. Aí ele fala aqui, ó. O caminho quer dizer o alimento espiritual lá dos céus, pão dos céus, que desceu. É isso. O dia da graça, vamos ver. Deus ouvindo as orações do Messias, que era a oração para a salvação do mundo pagão. Deus ouviu. Então, que foi pronunciada por Cristo. E o que ele fez na cruz e com amor aos seus inimigos. Jesus amou os inimigos, então nós devemos amar. Amar até os nossos inimigos, imagina os irmãos. Não é baldear, irmãos. É tão sério isso que muitos cristãos não pensam. Desde os adversários na política dos governos, nós não devemos odiar, orar. Não ficar falando mal, não criticando. As pessoas gostam muito de criticar. Ora. Se vê uma pessoa que está errando, um governante que está errando, ora em favor dele, que ele se converta, porque erra menos, para que acerte. É isso, é a oração, é isso que é o cristão. Que o cristão deve fazer é orar. Você não pode fazer ajudar, mas ajuda, ora, pede, clama a Deus. Então Cristo tem feito isso tudo por nosso amor. Não somente por nós, mas para todo mundo. De certo modo, esse dia pode ser hoje, o tempo aceitável, o dia da salvação. Escândalo. Agora vamos lá e voltar em 2 Coríntios 6, 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Ali até o 3 não vai dar para adiantar muito. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Então nós cristãos devemos preocupar com a salvação do outro, com a vida espiritual dos outros, ou do irmão, ou que não seja irmãos, para que eles escandalizarem. A pessoa fica escandalizada, começa a classificar, fica desacreditada. Aí o evangelho vai lá, mancha o nome de Cristo. Então, para que o nosso ministério, eu posso falar, o nosso ministério, cada um que nasceu de novo, cada um é um ministro de Cristo. Ele deve ser o ministro de Cristo. Os governos, quando uma ministro, bispo, ministro dessa pasta, ministro, nós devemos ter a nossa pasta. E é uma pasta só. E tem muita, o mundo deve estar cheio de ministros. Mas tem cada local tem que ter um ministro de Cristo para falar de Cristo. Nós vamos deixar para os outros que falam trabalhar mais de nós? Não é sucesso, fidelidade, tem que ser fiel. Que não seja censurado. Não devemos dar escândalo em coisa alguma. Ele fala em coisa alguma. Para que o evangelho não seja desaprovado, censurado, rejeitado. 4. Ele fala antes. Quer dizer, pelo contrário. Como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis. Recomendáveis em tudo. É em tudo. Como ministro de Deus, tornando recomendáveis em tudo. Na muita paciência, começa por aí. Se você não tiver paciência, você não vai longe. Você vê que lá em Romanos 5, como é que fala da paciência? Paciência, experiência e esperança tem uma escada.
né? Se você não tiver paciência, você não vai esperar. E se você não tiver paciência e não esperar, você não vai ter experiência. A experiência não. Para você ter experiência, tem que ter paciência e passado por muito sofrimento, paciência e fé e esperança para poder vencer. Paciência. Depois ele fala, nas aflições, olha, ter paciência nas aflições é fácil de falar. Mas chega um momento que você esquece tudo. Vai pronto, nós somos fracos. Ter capacidade de suportar aflições, excesso de preocupação. Você fica aflito, muita preocupação. Como Hebreus diz, deixai, tendo cuidado com o embaraço que o pecado, de tão perto nos rodeia. O embaraço, às vezes você arruma o embaraço por enquanto ele não é pecado, ele pode se tornar pecado. De tão perto que nos rodeia. Então ele fala, angústia, sufocamento, ansiedade. Angústia. Fica muito ansioso, fica cheio de ficar sufocado, tanta angústia, de tanta ansiedade. Necessidade. É tudo aquilo que precisamos e que é indispensável para a nossa vida. Tem que estar isso, paciência, nas aflições, nas angústias, na necessidade. Então, desejo, todas as coisas da nossa vida. Desejo é tudo aquilo que queremos ter para usufruir, sendo necessário ou não. Você quer, você não pode. Se é necessário, tudo bem. E se não é necessário? Mas que é, por exemplo, a alimentação é indispensável, é uma necessidade para a nossa vida, material e espiritual. A alimentação deve alimentar materialmente, fisicamente e espiritual, tanto em palavras como em fatos, porque as nossas vidas pregam de um certo sentido, deve pregar. A nossa vida, num certo sentido, prega. Mais que a nossa boca, o testemunho. É necessário que o falar e o viver devem andar juntos e sempre. Tiago capítulo 2, 14 e 17. Tiago disse, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Fé morta não é fé salvadora em Cristo. Fé morta não é fé salvadora em Cristo. Tudo que é morto não tem vida, não dá frutos. Se morto não dá frutos, morreu. E a fé, se ela for morta, ela não vai dar frutos. Então, 15. E se um irmão ou uma irmã estiverem nus, falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha bem, está falando da necessidade física. Se um irmão, uma irmã estiverem nus, falta de tudo, falta de mantimento cotidiano, assim por diante. E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está fazendo uma comparação. Uma fé morta não é justificável, pois não produz mudança em uma pessoa. A fé morta não vai produzir mudança de vida em alguém que diz que é crente, que diz que é evangélico. A vida religioso é uma coisa, nascido de novo é outra. Crer não é o bastante, uma vez que é preciso confiar e demonstrar essa fé em uma vida voltada para Deus. 8, lá em 2 Coríntios 6. Nos açoite, nas prisões,
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Em tudo isto, a graça de Deus pode nos aguardar. Em tudo isso. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Você está nos tumultos, ele pode nos guardar. Você tem que estar afinado com ele. Nos tumultos. Nos trabalhos, você está nos trabalhos, ele pode vir guardar. Mas tem que estar afinado com ele. Nunca esquecer. Eu estou com Cristo, eu tenho Cristo. Você está no meio do mundo, num trabalho dificultoso, onde tem bastante pessoas ao seu redor trabalhando, com pensamento diferente, com vida diferente, e você, filho de Deus ali no meio, pode ter mais alguns, né? Deus que conhece cada um, mas você, olha, eu não vou sair do meu caminho, do caminho de Cristo. Nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Entendeu, irmão? Na pureza. Então, note bem, na pureza, ser puro, ser singelo, ser simples. Na pureza, no conhecimento, é um conhecimento puro, um conhecimento sadio. E na longanimidade, pavio longo. Pessoa longa, que tem uma paciência. Aquela paciência no Espírito. E na benignidade, ser benigno, ser bondoso. No Espírito Santo e no amor não fingido. Um verdadeiro ministro do Evangelho. Todos podem ser, tanto mulher como homem, jovem ou adulto, seja lá o que for, seja um verdadeiro ministro do Evangelho, que é conhecido por sua linguagem pura, né? Pela sua conduta pura, conduta de vida. Não adianta nada se o cristão pregar o Evangelho e falar bastante, depois ele está uma conduta que não chama atenção, porque ninguém olha para a conduta, não vive o que prega. Procurar isso. Então, quer dizer, pelos os seus motivos puros e pelo profundo amor que ele tem pelas pessoas, precisa ter isso. Deve ter essas qualidades. O fruto do Espírito Santo. Então, quer dizer, o poder do Espírito Santo deixa bem claro no ministério de Paulo. Inspirado pelo poder na sua pregação, convencendo aos incrédulos ao pecado. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 16, 8, 11, e vamos parar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele tem o Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E ele veio, o Espírito Santo. Jesus não deixou órfão, ele falou, ele foi, ele convence. Mas se ele entrar no coração, ele convence nós do pecado. Mas ele precisa morar, habitar. Convida, aceita Jesus. Enquanto ele não entra, você fica em dúvida. Você vai passando, eu fiquei mais ou menos, eu frequentei essa igreja aqui mais ou menos 2 anos. Sem manifestar a fé, eu já estava sendo bem evangelizado, já estava entendendo bem, mas não tinha tomado a decisão. Muitos se tornam covardes, medrosos. É melhor levar, examinar bem onde você está indo, ver o que está pregando. Se está pregando o evangelho verdadeiro, que não perde a salvação. Se você estiver num lugar que a pessoa prega o evangelho e fala, mas olha, só está na tua conta, hein? Se você conforma o pecado, você perde a salvação. Então está desmentindo que Jesus nos ensinou esse evangelho. Jesus, quem crê nele tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Vida eterna não é a vida por uns anos. Não é a vida por
tem uma validade, é eterna, sem fim. Você crê tem a vida eterna. O espírito está salvo, a alma está salva, o nosso corpo ainda não. O nosso corpo ainda vai morrer. Porque onde está a velha natureza, o velho homem, o nosso corpo. Esse corpo vai morrer, esse corpo vai ser sepultado. E quando a vinda de Cristo, na primeira ressurreição, onde morrem dois, vamos usar esse exemplo, morrem dois candidatos. Um é salvo, outro não é. Então, o espírito daquele que é salvo, ele vai imediatamente com Cristo, lá para o céu. E o outro vai imediatamente onde está lá, está aquele rico, não é para de ser rico, lá de Lucas. Então, ele está lá, sofrendo. Está sofrendo, porque ele está gritando até hoje, né? Aquele conta lá. Então, ele e todos quantos morreram. Todos que morreram, da época que vem, de Caim. Vamos ver. Aí, então está lá. Na primeira ressurreição, vamos dar aqui, eu fiz essa pergunta, falei isso, na primeira ressurreição, dessa vinda de Cristo, fala, bem-aventurados que tomaram parte da primeira ressurreição, é os salvos. Aí vem junto com Cristo, o espírito de cada cristão, santo que está lá, ele vem buscar o corpo aonde estiver, vem buscar. Bom, aí vai ter que passar 1000 anos. O Brasil está com 523 anos, não é? Ela não é. Foi descoberto em 1500, então 523 anos. Olha a população que tem no Brasil. Agora se nós no 1000 anos, no milênio. Aí depois, quando tiver o tribunal de Cristo, o trono, o grande trono branco, se acabar no milênio, aí vai ser o final. Aí tem a segunda ressurreição. Aí o Espírito vai sair da onde? Fala. Onde ele estiver. Mas dá um nome. Do Hades. Do inferno. Do inferno. Arrasta o R aí. Ele vai sair de lá e vem buscar o corpo, mas não o corpo glorificado, o corpo condenado. Isso fala isso na live, escuta longe. O corpo, mas é real. O corpo condenado, diferente. Aí vai ser jogado no lago de fogo, onde está a besta, o falso profeta, vai ser todo. Aí vai ser eternamente lá, nunca mais vai. É corpo, enquanto está sua alma. O corpo está no cemitério. Tá? Os dois corpos dormem, quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. O espírito é espírito, não dorme, nem de um nem de outro. A alma está viva, continua. Ou com Cristo ou longe de Cristo. Mas depois vai ser jogado em corpo. Aí, por isso que vale muito bem aceitar isso aqui que ele disse aqui, ó. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Agora que é o tempo aceitável. Enquanto está vivo, enquanto está ouvindo, enquanto está andando, enquanto está ouvindo, tem tempo. Enquanto está tendo fogo de vida. Agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então esse dia está aí. Chega amanhã, é o dia. Se você estiver vivo, se aquele que não aceitou, não está vivo, vai ficar no dia dele. Aí quando ele cair lá, ele vai lembrar dele. Quem é aquele rico lembrou? Amém. Um ponto, como diz o pastor Rich. Misericórdia é no outro. Que Deus tenha misericórdia, que aquele que não aceitou, que aceite antes de partir. Amanhã, ou de manhã, das 9 às 10, à noite também, se Deus permitir. Não sabemos se está vindo amanhã, pelo menos eu, cada um de nós. Que
Irmão Paulo, termina com uma oração que possamos estar amanhã aqui, se Deus permitir. Senhor, ainda na sua presença, nós agradecemos por tudo que aqui foi realizado, pelos estudos que foi dado, Agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe cada um que nos visitou nessa noite, possa se sentir bem. Abençoe cada um de nós, que possamos ter um dia abençoado amanhã e à noite, também no dia de amanhã, possamos estar presentes nos cultos, que essa igreja esteja sempre com as portas abertas, pregando o teu verdadeiro evangelho. Mais uma vez agradecemos e pedimos pelo pastor, que o Senhor sempre dê a ele esse desejo, essa alegria, Amém. que está pregando a sua palavra, esse entusiasmo. Abençoe também a sua família toda, especialmente a sua esposa. Amém. Pedimos para aquelas pessoas que estão perto de nós, que estão necessitando de saúde, necessitadas de alguma coisa, que o Senhor possa estar abençoando, principalmente nossos filhos, nossos netos. E agradecemos de uma forma especial pela salvação que nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, essa confiança, essa certeza, Amém. que nós temos de ter um Deus poderoso que pode todas as coisas, um Pai que está à nossa espera. E tudo mais, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.